Vermais de volta ao vivo com você. E olha, pessoal, hoje é o Dia Mundial do Livro Infantil. E ler, todo mundo sabe. É viver a arte, sentir as emoções, fazer viagens, conhecer mundos, costumes, cores, paisagens, questionar e encontrar respostas. E qual a importância, hein, do incentivo à leitura para o desenvolvimento intelectual e cultural das crianças? Bom, para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui a pedagoga Irene de Barba e também a Andressa Melati, que é mamãe do Júlio César. Oi, Júlio César, tudo bom? Você trouxe um monte de livro aí que você gosta de ler, né? Qual que você mais gosta de ler? Mostra pra gente. Esse aí, qual é o nome? Pedro Pinguim. O que fala a história dele? Ele queria mudar de cor. E ele mudou? Não. Não? Olha só como ele sabe a história do livro. Um livro que não é nem tão fininho. O Júlio César tem quantos anos, Andressa? 7 anos. Interessante isso, né, Irene? Ou seja, já esse incentivo à leitura desde cedo. Como conseguir fazer com que o filho realmente tenha esse gosto, como a gente percebeu aqui pelo Júlio César? Bem, Suzana, na verdade, é uma coisa bastante simples, né? Desde a mais tenra idade, é muito importante que os pais que estão nos assistindo, pais, avós, tios, ofereçam à criança muito pequena, entre os seus brinquedos, por exemplo, a literatura infantil, que hoje, né, nós encontramos literaturas próprias para bebês, coisas que há anos atrás nós não tínhamos. Então, nós temos livros para o banho, por exemplo. Que coisa mais gostosa uma criança tomando o seu banho e manuseando uma literatura. Então, entre os brinquedos, nós devemos ter a oferta da literatura infantil. E não é só a literatura infantil, Susan. Nós temos que oferecer a estas crianças os mais variados tipos de textos. Porque, às vezes, as pessoas pensam que não leem, mas leem mais do que imaginam. Por quê? Porque a sociedade hoje, ela é o que se chama grafocêntrica. O que é isso? Ela está centrada na escrita, né? Em todos os ambientes que você circula, você precisa do código escrito para se orientar, não é? Para se informar. E as crianças hoje estão cada vez mais, como o Júlio César, tendo acesso a esse mundo letrado. E isso é muito importante. Então, é importante que os pais estimulem a criança, que certamente a dona Andressa o fez, né? E o seu esposo. Então, a gente vê aqui um exemplo de uma família que desde muito cedo ofereceu a essa criança brinquedos que são importantes, claro, mas ofereceu livros, ofereceu informações preciosas, porque o adulto é um mediador em potencial. A criança não se alfabetiza sozinha. Ela precisa de alguém para fornecer pistas. E o pai acaba sendo exemplo, lógico. Certamente, Susan. Por quê? Porque quando o pai coloca o seu filho, que provavelmente vocês fizeram, o pai está lendo o jornal e coloca o filho muito pequeno sentado no seu colo, essa criança que está visualizando, que está observando, ela começa a interiorizar alguns comportamentos, como, por exemplo, o pai lê de cima para baixo, o pai lê da esquerda para a direita. Interessante. Aqueles símbolos gráficos que se apresentam representam coisas que podem ser faladas. Então, são Ele conceitos. vai observando como o pai e a mãe fazem, né? São conceitos e são comportamentos e habilidades que posteriormente vão contribuir na aquisição da leitura. E quanto mais cedo, né, nós o fizermos, melhor para essa criança. Sem dúvida. Então, num país em que o governo federal está mobilizado, Susan, com a finalidade de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, que se sabe que deveria ser antes, mas se nós pensarmos em âmbito nacional, quando alfabetizarmos todos até os 8 anos de idade, será historicamente um marco, né? Oferecer a essas crianças a literatura, quando a mãe está fazendo a receita em casa, né, do bolo, né? Coloca ali ao lado. Quantas vezes você deve ter feito isso, não é, Andressa? Você já fez, Júlio César? Essa mamãe não cozinha. Mas certamente. Conheço muito bem Mas essa mamãe deve fazer lista de compras, por exemplo. Não é? Faz lista de compras.
Esta mamãe deve deixar bilhetinhos em casa, né? Então, como eu disse, nós E essa mamãe lê, né, Essa Andressa? mamãe lê e lê muito. E certamente ela leu com o filho muito pequeno no colo, né? Momentos estes em que ele pôde observar estes comportamentos, e às vezes ela até botou a mão e deslizou a mão sobre a literatura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Para ir aprendendo. E ele foi já desde também cedo. tendo experiência, não só com a literatura infantil, porque o Júlio César deve ter gibi, não é, Júlio César? Você tem gibi? E você tem revista? Do nosso Não museu. sei. Não Tem sabe? revista? Você gosta mais de gibi ou livro? Gibi. Gibi? E por quê? E qual você mais gosta? Que tipo de gibi? Da Mônica? Da Mônica, lê bastante. Agora, Júlio César, eu sei que vocês jogam muito videogame. Você, seu irmão, o Tiago, o Ricardo. Você prefere ler ou jogar videogame? Tá um páreo duro, né? Jogar. Ah, mas aí também eu tô querendo demais, né? Agora, Andressa, como é que você coloca, tipo, a hora da leitura? Existe isso? De que forma você conseguiu incluir o livro tanto na vida do Júlio César, que tem 7, o Tiago tem quanto? 5 e o Ricardo 4, né? 4. Como é que você conseguiu incluir a leitura para eles? Não, eles gostam de ler. Até o Ricardo, com 4 anos, e claro que ele não lê, mas ele conta historinhas que até o colégio já incentiva. Então, chega à noite, tem dia que pode ver filme, dia que eles ficam na cama lendo cada um o seu livro. E os livros deles estão, tu viu, lá em casa, junto com os meus. Então, eles sabem que eu pego meu livro e eles também gostam. A hora da leitura da mãe e a hora da leitura deles. Não tem uma imposição de horário. Tem imposição de não jogar. Ah, entendi. Aí tá certo. Mas quer dizer, a leitura já se tornou algo prazeroso também para eles. Sim, eles gostam bastante. Júlio César, você ajuda os seus irmãos na leitura? Você ensina eles a ler também? Já ensinou o Tiago, o Ricardo? Não? Mas Quando eles faz a leem tarefa, junto? sim, né? Ajuda nas tarefas? É? Ai, que legal. Além desse livro, o que você mais trouxe aí pra gente, Júlio César? Quais outros livros? Esse. E é do que? O que eles se tratam? do Fala que um é. outro livro que você gosta. Esse aqui que você gosta, conta do que é. Que. Não sei. Não lembra desse? E aquele outro livro maior, fala do Esse quê? aqui. É de vida de Jesus. Ai, que legal! E você gosta das figurinhas ou você gosta também de ler? Acha interessante ler também? Gostoso? Gostou de Jesus? E de ler também, olha só, que bonitinho, que graça. O que a Andressa citou ali de não forçar a leitura, não sendo tipo um castigo, você tem que ler agora. Isso também faz parte desse aprendizado para que também a criança crie esse gosto pela leitura, Irene. Olha, Susan, certamente, se nós observarmos o comportamento humano, tudo que é obrigado, ele nos causa um afastamento, um estranhamento, nós não gostamos. Né? Qual é o adulto que gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa que ele não sente o desejo? Então, a leitura, ela deve ser... nós devemos seduzir a criança a ler, no bom sentido. Nós devemos oferecer a leitura. Como nessa família existe um espaço onde existem os livros da família. E isso quer dizer que se dá importância ao mundo da escrita, né? E que ele tem disponibilidade de pegar, porque é muito importante que a gente não diga, não mexa, não estrague, não risque, não faça isso, não faça aquilo. A criança Pode deixar tem ele que dar uma ter rabiscada de vez em acesso, quando? né? O que é que nós fazemos com os livros que nós gostamos de ler? Nós sublinhamos partes importantes. Eu não estou dizendo que a criança vai rabiscar o livro, não é? Mas ela tem que ter o direito de folhear. E muitas vezes, se ela é bastante pequena e ela não tem a coordenação motora suficiente, vai estragar um pouquinho, não tem problema. O importante é ter o acesso. O importante é compreender como funciona esse sistema alfabético, né? Que é o nosso. Que aquelas letras representam coisas que a gente pode falar. Não é? E que lá nós podemos registrar coisas importantes, né, Júlio César? Como, por exemplo, a mamãe disse que não cozinha, mas a escrita ela tem diversas funções, né? Nós podemos ler para nos divertir, como o Júlio César tem feito, mas nós podemos lá na escola, certamente, ele também lê coisas relativas às ciências, né? Para se informar. E quando a mamãe compra um remédio para ele, ela lê essa bula, por que não ler
perto da criança e começar a mostrar para essa criança que aquilo tem uma função social, que eu não aprendo a ler só para a escola, que eu aprendo a ler para me informar, que eu aprendo a ler para cuidar da minha saúde, que eu aprendo a ler para cuidar do meu corpo, que eu aprendo a ler para me divertir. E que quando eu vou ao supermercado e eu fico deslocalizada, não é? Eu leio as informações ao meu redor e encontro as coisas com mais facilidade. Quer dizer, tudo faz parte dessa leitura, tudo faz né? parte, né? Então, por que esconder da criança aquilo que está mais presente no meio ambiente, que é a escrita? E o que vai mudar, por exemplo, uma criança como o Júlio César, que gosta de ler desde pequenininho, adorou a leitura, lê o tempo inteiro, e aquela criança que não tem esse hábito, no futuro, o que modifica? Veja, a gente não pode predeterminar, não é? Porque tem crianças que na infância não gostavam de ler e no futuro viram ou se transformam leitores vorazes, porque aprendem a gostar de ler, porque vem uma finalidade na leitura. Mas é claro que gostar de ler melhora o raciocínio lógico, amplia o vocabulário, amplia as competências cognitivas da criança, amplia o imaginário, não é? Ela certamente vai ter mais facilidade para produzir bons textos, porque se ela lê bons textos e começa a compreender, porque cada texto, não é? Ele tem uma forma específica. Se eu leio uma literatura, ele tem um jeito de se apresentar, não é? Se eu leio uma receita, ele tem um outro jeito de se apresentar. Se eu leio uma lista de compra, ele tem um outro jeito. E a criança que tem acesso a isso, desde muito pequeno, ela vai compreendendo o que a gente chama de gêneros textuais. E ela vai se familiarizando e ela vai ter mais facilidade. Mais facilidade na escola, mais facilidade na vida, não é? Mais facilidade no aprendizado. Mais facilidade no aprendizado, no desenvolvimento profissional, porque um leitor competente, né? Um leitor, porque hoje tudo gira em torno de informação que corre muito rápido, como se diz, né? O que hoje está válido, amanhã pode não valer mais em termos de conhecimento. Se eu tenho o hábito de ler, não é? Se eu estou informado, se eu estou acompanhando a evolução, eu posso me sair melhor profissionalmente. Então, a leitura, ela nos ajuda a exercer a cidadania. Não é bem verdade. Júlio César, a sua mãe contava a história para você quando era menor ou mesmo agora? Conta a história? Ela conta bastante? Conta, né? Eu sei que conta. Andressa, o fato de contar a história, você também sentiu essa diferença no próprio gosto da leitura deles? Sim, e nem sempre contar a história só como está escrita, né? Então, tem aqui esse livrinho que ele tem desde que nasceu. Então, quando ele era pequenininho, tem palavras que eu imaginei que ele não fosse entender. Então, eu contava pelas gravuras. E cada vez contava uma história diferente. E tem uma história tão legal, né? O próprio Ricardo, que é meu afilhado, filho da Andressa, de 4 anos, ele fica folheando os livros e ele contando a história, não sabe nem ler, mas contando a história a partir das figuras. É incrível isso, ou seja, até aquele com gosto. o ursinho de pelúcia que veio junto, contando para os amigos da classe. Sentadinho, contando a história. Ele já estimula os colegas também. Você também conta história, Júlio César? No colégio? Conta! Ai, que legal! Muito bem! Júlio César calminho, querido. Olha só a diferença. Isso, querendo ou não, a leitura também incentiva, né, Irene? Desenvolve a concentração, claro, né?